Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Bíblia Desvendada. Nós vamos entrar agora no módulo 2, falando sobre o povo de Israel. Nós vamos, nessa aula número 4, falar sobre a história do povo de Israel, desde Abraão até as 12 tribos, tá bom? Eu já estou aqui com o meu material impresso, tá bom? Tem aí em mãos o material da aula 4. O objetivo dessa aula, então, é compreender a origem do povo de Israel, seus patriarcas e como as 12 tribos se formaram e foram viver no Egito. Então esse é o nosso objetivo na aula de hoje. Antes de nós entrarmos, propriamente dito, na história de Abraão, tá? Que é onde inicia-se a história de Israel, nós vamos falar um pouquinho sobre os principais acontecimentos desde a criação do mundo até Abraão. Então eu fiz um resumo, aí na sua apostila você tem esse resumo, tá? Então nós começamos com a criação, lá em Gênesis 1 e 2, a queda no Gênesis 3, Caim e Abel, que eram filhos de Adão e Eva, né? No Gênesis 4, a linhagem de Sete, que aí se origina, então, toda a história bíblica desde a criação. Então, através de Sete, que era filho de Adão e Eva, tá? Então, a linhagem de Sete, Gênesis 5. Depois temos o dilúvio, então Noé se originou de Sete, tá? Gênesis 6, 9. Depois a Torre de Babel. E também nós temos a chamada de Abraão em Gênesis 12. Então, esses foram os principais acontecimentos do livro de Gênesis até Abraão. E Abraão, então, dá origem ou início ao povo de Israel. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a aliança de Deus com Abraão, tá? A história do povo de Israel começa com Abraão, originalmente chamado Abrão. Deus mudou o nome de Abraão, tá? Ele nasceu em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e Deus fez uma aliança com ele prometendo o seguinte: primeiro, uma terra, que a gente sabe que seria Canaã, né? Uma grande descendência, tanto quanto as estrelas do céu, e uma bênção para todas as nações. Então, essa foi a aliança que Deus fez com Abraão. Então, ele obedeceu e partiu para Canaã com sua esposa Sara. Apesar de sua idade avançada e da esterilidade de Sara, Deus cumpriu sua promessa com o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Veja bem que interessante. Abraão, ele foi para onde? Para Canaã. E a gente sabe que quando Israel saiu do Egito, eles foram para onde? Para Canaã. Eles ficaram 40 anos no deserto, mas a terra prometida era justamente aonde Abraão estava. Quando Abraão foi morar em Canaã, ele já estava na terra prometida. Só que o povo, depois nós vamos ver aqui na história o que aconteceu, eles foram para o Egito e do Egito eles saíram em direção novamente à terra prometida, que seria Canaã, tá? Então Abraão também teve outro filho chamado Ismael. Ismael era filho de Abraão com Agar, era uma serva, tá? A serva de Sara. E é considerado o Ismael, né, no caso, o ancestral dos povos ismaelitas, que tradicionalmente são associados a várias tribos árabes. Olha só que interessante isso aqui. Abraão teve Isaque, mas também teve Ismael. Ismael deu origem aos povos árabes. E olha só que interessante que nós vamos ver aqui. Segundo a Bíblia e a tradição islâmica, olha só, seus descendentes formaram grandes nações no Oriente Médio. Agora veja bem os povos e regiões associados a Ismael, que era filho também de Abraão. Os árabes, muitas tribos beduínas e povos do deserto da Arábia traçam sua linhagem até Ismael, tá? Meca e a tradição islâmica, ou seja, o Islã, ele surgiu justamente de Ismael. O Islã considera Ismael um profeta e ancestral dos árabes, vinculando a construção da Caaba com Abraão, que é segundo o Alcorão, que seria a Bíblia deles, né? Por isso existem hoje grandes conflitos em Israel. Os ismaelitas são descritos como habitantes do deserto e em alguns momentos como rivais dos israelitas, tá? Então, ou seja, descendentes de Ismael são os ismaelitas, que eram os árabes, descendentes de Isaque, que era justamente o povo israelita, tá? Eles se chocam justamente por conta disso. Então você pode perceber que Ismael também teve uma promessa sobre a vida dele. Ele originou outro povo, só que a promessa de Deus estava sobre a vida de Isaque, que era filho de Abraão, tá? E o legado de Ismael, então, Deus prometeu que Ismael seria pai de uma grande nação, conforme Gênesis 17, 20, né? E seus descendentes se espalharam pela Península Arábica e regiões vizinhas. Hoje, muitos árabes e muçulmanos honram Ismael como parte da sua herança ancestral. É só para a gente ter um panorama aqui, para a gente entender de onde surgiram, por que existe essa associação dos islâmicos com Deus,
justamente por causa de Abraão, porque eles surgiram, então eles nasceram justamente de Ismael. Agora nós vamos para Isaac. Então, Abraão, Isaac e Jacó. A gente sabe esse trio, né, que formou aí então a base para o povo israelita. Isaac e a continuação da promessa. Isaac foi o herdeiro das bênçãos de Abraão. Ele se casou com Rebeca, que deu à luz gêmeos, Esaú e Jacó. E a gente conhece a história. Só vou dar uma passada aqui para a gente relembrar, tá? Jacó, com a ajuda de Rebeca, enganou Isaac e recebeu a bênção da primogenitura. E Esaú ficou furioso e Jacó fugiu para Harã, onde trabalhou para o seu tio Labão. Então aqui nós temos aqui um grande problema, né? Um acontecimento aqui que por muitos é considerado como algo fora dos padrões de Deus, daquilo que Deus esperava, mas já estava na história bíblica, tá? E aí, por fim, nós temos então Jacó e a formação das 12 tribos. Então, Abraão deu início ali a Isaac, Isaac deu início então a Jacó. A gente está falando de povos, tá? Aqui são povos. E os filhos de Jacó, então, formaram as 12 tribos de Israel, que a gente já conhece, tá? Então, eram eles Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon. José, ele teve 2 tribos, na verdade, né? Mas era representada por, como se fosse uma, né? Que eram Efraim e Manassés. E, por fim, Benjamim também era uma tribo. Agora veja que interessante, aí na apostila você vai ver que eu coloquei em negrito aqui Judá. Por quê? Porque de Judá saiu a linhagem de Jesus. Tá? Então Jesus é o leão da tribo de Judá. Foi de uma das 12 tribos de Israel que Jesus teve a sua linhagem. Tá? Outra coisa interessante é que Levi, ele era da tribo de sacerdotes, né? Quando o povo saiu do Egito, o povo de Israel. Então os levitas ficaram responsáveis pela Arca da Aliança, pela Tenda do Encontro, por toda a parte cerimonial relacionada à proximidade com Deus, à presença de Deus, né? Então era justamente a tribo de Levi. Tá? Então é bem interessante a gente saber isso, por quê? Porque quando a gente vai para a história de Israel, do templo, de tudo que acontecia no templo, se a gente não tem esse pano de fundo e a gente não sabe, porque Levi aqui, o povo de Levi, né, os levitas, não receberam terra, mas eles serviam exclusivamente no templo. Então era a função deles. E aqui do ladinho eu coloquei também de quem que eles eram filhos, né? Ruben, filho de Leia, enfim, né? Cada um deles tem aqui relacionado, tá? Então Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Isso está lá em Gênesis 32, 28, significando aquele que luta com Deus. Bem interessante aqui, abrindo um parêntese, que o nome Israel, se você parar para observar, Deus ele tem vários nomes, né? El Shaddai, El Elyon, enfim, todos começam com El. El é a abreviatura de Deus, tá? Então o nome Israel, então é a abreviatura de Deus, o El, só que o Isra significa lutar. Então é como se fosse a luta com Deus. Israel, estou tentando falar num termo aqui que fique bem claro para você, né? Israel. São duas palavras juntas que formam então o nome que tinha então aqui Jacó, tá? Então significando aquele que luta com Deus. Depois nós vamos para José e a migração para o Egito. Só dando uma passada aqui, né? O filho favorito de Jacó, José, foi vendido como escravo por seus irmãos e levados ao Egito. Lá ele se tornou governador após interpretar o sonho do faraó. Anos depois, durante uma grande fome, os irmãos de José foram ao Egito em busca de comida. José os perdoou e convidou toda a família, mais ou menos 70 pessoas, para viverem no Egito. Então aqui a gente tem todo o pano de fundo, desde a criação, aí Abraão, Isaac, Jacó, e aí de Jacó a descendência das 12 tribos de Israel, que quando você lê os livros, né, de Reis, Crônicas, enfim, ali, tu tem toda a narrativa das tribos ali, enfim, tudo que aconteceu. Então você tendo esse pano de fundo e sabendo de onde surgiu, você consegue entender muito melhor, tá? Então aqui José levou todo o povo de Israel, vamos dizer, ainda não era considerado um povo, né? Mas era uma família ainda, né? Nesse momento ainda era uma família. Família de Jacó, que se tornou Israel. Então foi levada por José para o Egito. E lá eles cresceram, eles multiplicaram no Egito até o ponto de se tornar
um tropeço para o faraó. Ele ficou preocupado, mas a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Então, aqui a conclusão aqui para nós fecharmos essa aula. O povo de Israel no Egito. Os israelitas prosperaram no Egito, mas depois eles foram escravizados. E a história continua com Moisés e o Êxodo, então a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Então já recapitulamos aqui, acho que dá para a gente entender muito bem essa base, né, de onde surgiu o povo de Israel, qual que é esse fundamento aqui, para a gente poder entender depois o que vai acontecer. Um detalhe bem importante, às vezes uma informação que você pega aqui faz a diferença para você poder entender algo que você vai ler lá na Bíblia, no Antigo Testamento. A gente está falando de Antigo Testamento. Mas muitas coisas também fazem sentido no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, tá? Então, aplicação prática. Assim como o Antigo Testamento prepara o caminho para o Novo Testamento, nossa vida também tem uma jornada de preparação. As promessas de Deus a Abraão, Isaac e Jacó apontam para Jesus, mostrando que Deus cumpre seus planos ao longo do tempo, tá? Então essa é a grande realidade da Bíblia. A gente precisa ter essa visão, tá? Deus não revelou tudo de uma vez, mas gradualmente, desde a aliança com Abraão até o sacrifício de Cristo. Isso nos ensina paciência e confiança, mesmo quando não entendemos o processo, Deus está trabalhando. Essa é a nossa confiança, né? Jacó e seus filhos foram para o Egito sem saber que isso faria parte do plano maior de Deus para salvar o seu povo. Da mesma forma, Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, tá? Então Deus tem um plano traçado na história para todos os acontecimentos. E aí, por fim, então, eu queria trazer algumas perguntas aqui, umas reflexões, né? E a primeira é você comparar Gênesis 12, do 1 ao 3, falando sobre a promessa de Abraão, com Gálatas 3, 8 e 9. Faça a leitura desses dois textos e compare ali a promessa de Abraão com o cumprimento de Cristo. Qual o elo de ligação que você encontra, né, entre esses dois textos? Um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento. Como a bênção de Abraão se estende a nós hoje? Essa é a pergunta, tá? E o outro texto de Gênesis 49, 10, Judá e o cetro, eu quero que você compare com Apocalipse 5, 5. Jesus, o leão de Judá, o leão da tribo de Judá. Então você já teve um panorama aqui. Então faça esse exercício para você fixar, né? Por que Jesus ser da tribo de Judá é significativo? Então faça essa análise, leia o texto com esse ângulo, né? Com esse ponto de visão, né? Que você vai conseguir extrair muito mais informações dele, tá? E 3 perguntas para discussão. Por que a história de José, que é de traição, sofrimento e exaltação, é um espelho da vida de Jesus? Compare José, né, em Gênesis 37 a 50, você lê esses versículos aqui, com Jesus, lá em Filipenses 2, 5 a 11. Você conhece a história de José, você conhece esse texto aqui, provavelmente, de Filipenses 2, 5 a 11. A segunda pergunta aqui, Jacó enganou seu pai e foi enganado por Labão. Como Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir os seus propósitos? É bem bacana isso aqui, você parar para pensar, porque é justamente isso que a gente vê ali. Jacó, o nome Jacó quer dizer enganador, né? A raiz do nome Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel, que quer dizer lutando com Deus, né? Então é bem interessante você parar e interpretar, né? Entender o que isso nos ensina sobre a graça e redenção, tá? E a pergunta número 3, né? Se as 12 tribos representam a formação de um povo, como a igreja hoje continua esse legado? Veja 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Né? Então você faz essa leitura, pense um pouco. Se você puder, responda aqui embaixo nos comentários para a gente poder entender um pouco melhor a respeito dessa realidade, tá? Então na próxima aula a gente vai continuar um pouco mais a respeito do povo de Israel, a gente vai falar do tempo que eles ficaram no Egito, depois a saída deles no Egito. Então vai ser um momento bem precioso aqui para a gente entender a palavra de Deus, tá bom? Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por cada aluno que está aqui comigo dentro deste curso, que possamos ter um aprendizado, Senhor, que os nossos olhos espirituais estejam abertos para compreender a Tua palavra da forma como Tu espera que a gente compreenda, que a gente possa estudar realmente aquilo que está escrito de forma que a gente entenda aquilo que a gente está lendo. É isso que eu peço sobre cada um aqui. E eu te agradeço por esse momento e peço que Tu venha estar guardando a cada um em nome de Jesus. Amém.
Amém, gente? Que Deus abençoe sua vida, que você possa realmente refletir a respeito daquilo que nós aprendemos hoje e na próxima aula a gente dá continuidade. Até lá!